A paz do Senhor a todos os alunos e membros do Projeto 7, Sociedade Educacional Teológica. Aqui é o irmão Efraim de Moraes e estamos agora iniciando o nosso oitavo encontro e para darmos início à nossa aula de número 8, que tem como título Organização Financeira, como investir, a parte 2. Na semana passada, na última aula, melhor dizendo, nós falamos sobre investimento. A primeira parte falamos sobre investimento em renda fixas. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre investimento em renda variável, ok? E eu gostaria de convidar você para participar da nossa aula em 5 partes, nessas 5 partes aqui, para nós falarmos um pouquinho da renda variável. Se você não assistiu a aula da semana, a última aula, a aula de número 7, no qual nós falamos sobre renda fixa, dá uma chegadinha, lê a apostila, assista os vídeos e venha para essa aula, assista essa aula para que você possa dar continuidade ao que nós falamos na aula passada. Bom, mas o que vem a ser renda variável? O que significa esse tipo de investimento? Bom, em linhas gerais, o investimento em de renda variável são aqueles cujo o retorno é imprescindível, né? Como diz aqui no texto, no momento do investimento. O valor varia conforme as condições do mercado e, consequentemente, a remuneração que as aplicações oferecem segue esse mesmo princípio. Se você está lembrado na aula passada, na aula de número 7, nós falamos sobre renda fixa e falamos qual é a diferença entre a renda fixa e a renda variável. A renda fixa, ela, no momento que você começa o seu investimento, que você vai dar início a esse tipo de investimento, você já tem uma ideia de qual vai ser o valor ou juros que você vai receber ao retirar, né, o investimento que você fez. E também ele é um investimento que nós podemos classificar como um investimento seguro, né, que não há risco. Já o rendimento, o tipo de renda variável, é aquele cujo você não tem, no momento que você faz a sua aplicação, o seu investimento, você não sabe realmente o quanto você vai receber, porque ele vai depender de vários fatores. E também ele pode trazer risco, algum tipo de risco de você perder praticamente o que você não ter nenhum lucro e até você ter prejuízo. Tá? Isso ele pode atingir o seu capital inicial, o seu montante inicial, né? Aquele dinheiro que você iniciou, porque dependendo de como ele vai variar, né, no decorrer do tempo, você pode ter um prejuízo ainda maior, não somente de não ter nenhum juro, nenhuma renda, mas você também pode perder o capital de investimento. Mas aí surge aquela pergunta, por que então existe esse tipo de investimento que se pode oferecer risco para o investidor, a pessoa que está ali aplicando? Aquela lei, existe uma lei dentro do mercado de investimento que podemos traduzir da seguinte forma: quanto mais arriscado o tipo de aplicação de investimento, maior possibilidade de lucro você pode ter. E isso que é o atrativo desse tipo de investimento, né, da renda variável. Ela te dá muito mais lucro do que o tipo de investimento de renda fixa. Tanto que nós classificamos, voltando a relembrar, que existe 3 tipos de investidores. Aquele clássico, né, que não gosta de perder, de correr risco. Aquele moderado, né, que de vez em quando investe em alguma coisa em renda variável, mas não muito, mantém a sua carteira mais em renda fixa, e aqueles investidores que gostam de fazer aplicações de investimento vamos dizer assim, de risco. E se colocam nesse estado de talvez perderem
ou não obterem risco. Mas tudo é estudado. Existe uma metodologia, existe um padrão, existe uma análise para que venha diminuir esse fator de risco nesse tipo de rendimento, nesse tipo de investimento. Então, quanto mais você aprender, mais você estudar, você vai se sentir mais seguro. E praticamente você não vai correr risco. No decorrer da aula, nós vamos falar que existem modos de segurança para você trabalhar dentro dessa área, dentro da área de renda variável, ok? Como aquilo que nós falamos na primeira parte da aula número 7, né? Daquele investidor que ele disse que nunca invista, nunca faça uma aplicação naquilo que você não saiba explicar. Então, isso daí vale também para a renda variável. Se você souber como funciona, como é a metodologia, como é o método de aplicação, como funciona as taxas, o mercado, você vai se sentir mais seguro e você vai conseguir investir. E é nesse mercado onde há o maior fluxo, os maiores ganhos dentro da renda variável. Tá bom? Então, nos vemos na próxima parte da nossa aula. E obrigado por você estar nos acompanhando. Deus te abençoe.